Fala galerinha, expliquei na área física, Otônio aqui com vocês, resolvendo mais uma questãozinha aqui bacana, tá? Lá do Enem 2021, primeira aplicação. É o EXP Resolve aqui, ajudando vocês a se preparar cada vez mais para esse Enem que se aproxima a versão 2022, hein? Nessa questão nós temos um problema que muita gente quando pegou, pensou logo, poxa, é uma questão de pilhas, e realmente é. Só que você não vai precisar do conhecimento brusco de pilhas para resolver esse problema. Ele vai precisar sim de um conhecimento na parte de circuito elétrico. Olha que ele te dá uma estrutura, né, com pilhas lá na parte de química, mas ele quer, na verdade, qual é o tipo de circuito que representa essa situação. Olha o que diz o enunciado, é bem legal essa questão. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Uou! Esse é o carinha que interessa. Olha, nós queremos fazer o cronômetro funcionar, ok? Só que o que é que nós temos no laboratório? O cronômetro que nós queremos fazer funcionar, nós temos um voltímetro que deve ser ligado no circuito e nós temos, galera, um aparato que representa uma pilha que a gente vê lá em química. O cobre numa solução de sulfato de cobre, o zinco numa solução de sulfato de zinco, uma ponte salina, o papel umedecido, no caso de sulfato de sódio, tá? E o que está acontecendo? Nós temos uma pilha montada e essa mesma pilha aqui ao lado. Você percebe que são idênticas. Então, na verdade, o que nós temos são duas pilhas separadas operando para alimentar o cronômetro. O grande lance é que, desse aparato todo, ele quer saber, utilizando a representação de projetos elétricos, opa, entramos aqui em física, muita gente quando olhou a estrutura pensou em química, mas viu projeto elétrico, entrou em eletrodinâmica, e ele quer saber, o circuito equivalente a esse sistema é qual? Então, qual vai ser a nossa questão aqui? É descobrir quais desses circuitos podem representar esta situação. E é aí que vai entrar a nossa habilidade com a parte justamente da eletrodinâmica. Primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, o meu circuito tem um cronômetro, que provavelmente vai ser representado nas figuras como a resistência R, ó, o cronômetro, galera, ele vai entrar como se fosse a resistência R, o voltímetro, que sempre entra representado pela letra V, e as pilhas. Pilhas são geradores elétricos e os geradores são representados sempre dessa forma, ok? Polo maior, polo menor. Potencial maior, positivo, potencial menor, negativo, ok? O grande lance está agora em descobrir quais desses projetos elétricos representam a nossa situação. Galera, uma coisa legal que você percebe aqui é o seguinte, ó, um detalhezinho bem bacana. O cobre e o zinco estão posicionados de maneira idênticas. Primeiro cobre, depois zinco, primeiro cobre, depois zinco. Isso quer dizer que as duas pilhas são ligadas de maneira iguais. E lembre, são duas pilhas. Essa é a primeira e essa é a segunda. Se nós temos duas pilhas, a letra A já está eliminada. A letra A está fora, por dois motivos. A letra A está fora porque só apresenta uma única pilha, mas nós temos duas. E uma outra problemática aqui na letra A. Ele coloca o voltímetro, galera, em série no circuito elétrico. Eu sei que você está antenado quanto à questão da utilização do voltímetro. Não pode esquecer. Voltímetro quer medir DDP. Quem quer medir DDP, diferença de potencial, não pode ficar em série. Quem quer medir DDP tem que ser ligado em paralelo. Então, essa forma de ligar o voltímetro está errada. Voltímetro não pode ficar em série. Quem fica em série é amperímetro. Amperímetro quer medir corrente elétrica, a corrente precisa passar por ele, ele tem que ficar em série. Voltímetro quer medir DDP, DDP é a mesma em paralelo, então voltímetro sempre tem que estar ligado em paralelo. Então vamos fazer o seguinte, onde tiver voltímetro em série a gente já elimina. Voltímetro em série está eliminado. Opa, aqui voltímetro está em paralelo, pode ser. Voltímetro aqui está em paralelo, pode ser. Voltímetro está em paralelo, pode ser.
Nesse caso, voltímetro está em série. Professor, eu não entendo quando é que está em paralelo quando está em série. Uma dicona para você. Se liga. Em série é quando a corrente é a mesma para todo mundo. Ou quando você percorre o circuito de uma vez só, sem tirar o lapisinho, tá vendo? Ah, todos em série. Numa situação como essa, você percebe que quando chega aqui, vai se dividir. Aqui não é um percurso único. Quando a corrente chega, ela se divide. Se ela se divide, é um paralelo, ok? Aqui é paralelo, aqui é série. Nesse carinha aqui, ele está em série. Tem dois erros na letra E. O primeiro, o voltímetro não pode ser ligado em série, está eliminado. E o outro erro, galera, é que aqui está 1, 2, 3, 4 pilhas, mas nós só temos duas. A primeira pilha e a segunda pilha. A letra E também está fora, assim como a letra A está fora. A letra D, o que está de errado nela? De novo, a letra D está trazendo para a gente apenas uma única pilha e várias resistências. O que é legal é que a única resistência que vai estar no circuito é a do cronômetro. As pilhas em si, elas não oferecem resistência e as pilhas, nesse caso, são duas e não apenas uma. O voltímetro está correto, mas não temos uma pilha com várias resistências, temos duas pilhas. Isso vai invalidar a letra D. Bom, a briga de verdade fica entre a letra C e a letra B. Perceba que, tanto na letra C como na letra B, o voltímetro está em paralelo com o cronômetro, que é o que você está vendo aqui acontecer. Por exemplo, esse trecho de fio leva para o cronômetro e, ao mesmo tempo, leva para o voltímetro. Saindo do mesmo ponto, eu tenho cronômetro e voltímetro. Como você está vendo aqui, saindo do mesmo ponto, eu tenho cronômetro e voltímetro. Cronômetro e voltímetro nas duas situações. Mas o que está diferenciando uma da outra? Um detalhezinho. Nessa primeira, você percebe que os polos das pilhas estão em ordem correta. Os dois estão alinhados da mesma forma. Negativo primeiro, positivo depois. Negativo primeiro, positivo depois. Aqui, na letra C, você percebe que eles estão ao contrário. Ao contrário. Por exemplo, se eu vier nesse sentido aqui, da direita para a esquerda, positivo, negativo, negativo, positivo. Uma pilha está ao contrário da outra. Só que aqui, se você olhar na estrutura, as pilhas estão organizadas da maneira correta. Por exemplo, se eu vier da esquerda, ou melhor, da direita para a esquerda, primeiro eu vou para o zinco, depois para o cobre. Aqui também vou do zinco para o cobre. Você percebe que a distribuição das duas é igual. Então, elas devem estar distribuídas também aqui de maneira igual. Como seria se essas pilhas representassem esse circuito? Aí, essas pilhas estariam assim, ó. Primeiro cobre, por exemplo. Depois aqui no copinho do lado, o zinco. E a outra, que está ao contrário, deveria também ser ao contrário. Primeiro o zinco aqui e depois o cobre. Aqui representaria essa situação. Elas estão opostas aqui. Nesse caso, elas estão iguaizinhas. Cobre, zinco. A letra B representa o que nós queremos. Mas tem certeza disso? Vamos recapitular? As pilhas estão organizadas em série. Cobre, zinco, da mesma maneira. Ok. O nosso cronômetro está ligado com os terminais ligados ao conjunto de pilhas. Ok. E o nosso voltímetro em paralelo com o nosso cronômetro, como mostra aqui. Desse pontinho daqui e desse pontinho daqui, sai o fio que vai para o cronômetro. E em paralelo, sai o par de fios também que vai para o voltímetro. Do mesmo ponto, saindo para o voltímetro, saindo para o cronômetro. A letra B representa a resposta correta para ilustrar esse circuito, beleza? Na próxima aula, galera, a gente se encontra para resolver mais um probleminha aqui de física nessa prova do Enem, que cada vez mais próximo e você se preparando cada vez mais com o Explica Aí. Até o nosso próximo encontro, um grande beijo!